Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. Hoje a gente vai falar sobre o resultado da Metal Leve no segundo trimestre de 2023. Resultado muito forte, muito bom, uma empresa que é excelente. Ela tem um perfil um pouco mais sólido, então a galera às vezes esquece, né, que ela é uma empresa tão boa, tão interessante e tal. E às vezes ela passa meio fora do radar, mas a verdade é que a Leve é uma das empresas assim, se você for ver os números, é o que você quer ver, né? Deixa eu botar aqui primeiro aqui no Fundamentei para a gente dar uma olhada. É tudo que você quer numa empresa por longo prazo. Claro, com aquele perfil um pouco mais sólido, né? Nem sempre ela entrega crescimento, mas em determinados momentos ela vai entregar sim, que é o que está acontecendo agora. Então, é engraçado que às vezes você vê o pessoal surpreso com ela. Tem pergunta aqui no Fundamentei, no mural dela, falando, aconteceu alguma coisa? Porque ela subiu muito recentemente. Alguma coisa ou tal. É porque assim, pessoal, é o que a gente sempre comenta, não é exagero, não é querendo caçoar da resposta, não dar importância para a pergunta, mas muitas das perguntas de vocês têm a mesma resposta. E no caso é que o mercado, no curto prazo, um prazo mais curto, ele não necessariamente tem a ver com os fundamentos das empresas. Então, tipo, a Leve é uma empresa excelente, passou por anos muito bons de resultado, tudo tranquilo. Teve pandemia em 2020? Teve, né? Ela não teve o mesmo nível, o mesmo padrão, né, de resultado que ela tinha antes e tal, né? Principalmente aumento nos custos, não foi nem de venda, tá? Pra falar a verdade. A receita ainda foi forte. Mas teve muito aquela questão de custo e tal, então ela passou um pouco de aperto, um lucro mais baixo, mas obviamente uma situação extraordinária, né? O último ano de crise dela foi 2016, que vocês lembram que foi um ano duro aí. Não sei se todo mundo lembra. Muita gente nova, foi um ano bem duro para a economia. Mas fora isso, ela é super redonda, entrega resultados bons nas últimas crises, entregando resultado forte. Agora, o mercado, cara, ele não vai assim subir em linha reta, bonitinho, reconhecendo o valor das empresas boas. Ele faz o que ele quer. Então, o que aconteceu, deixa eu voltar aqui, com a, com a Metal Leve recentemente, ela teve uma valorização muito expressiva, tá? E é assim que funciona, é assim que é, tá? Se aconteceu alguma coisa espetacular do primeiro tri pra cá? Não, tá? Normal, a gente vai ver lá um resultado bem bom dela, mas nada fantástico. Ah, então por que ela subiu agora 70% e nos outros anos não? Não tem resposta. Então o pessoal acha ruim às vezes quando eu respondo isso, mas é a mais pura verdade, cara. O mercado não tem correlação num prazo curto com os fundamentos de uma empresa. Pode ficar de lado, pode cair durante um tempo, com a empresa performando bem, aí sobe tudo de uma vez. É assim, cara. E o pessoal não consegue assimilar, né? Escuta, mas não assimila. Então, direto, o que aconteceu com a empresa tal? Ah, nada. Geralmente a resposta é isso, nada. Aí eu respondo lá, o mercado no curto prazo não tem correlação com os fundamentos. E é a mesma resposta para N perguntas, tá? Porque o pessoal tem dificuldade em assimilar isso aí, tanto quando sobe quanto quando cai. É mais comum quando cai da confusão, né? Que aí a galera fica nervosa. Mas é a mesma coisa, tá? No longo prazo, tô falando de longo mesmo. 5, 10, 15 anos. Tá? A cotação vai acompanhar os fundamentos. E eventualmente vai ser reconhecida. Tanto empresa boa quanto empresa ruim. Agora, um ano, cara, um ano nesse caso é curto prazo, tá? Um ano não pode acontecer nada, dois, três, às vezes, né? Geralmente não é tanto, mas, cara, é isso. Você vê umas valorizações fortes, depois não acontece nada, depois cai muito. Olha só aqui mesmo, né? Você vê nesse rebote da pandemia, ela caiu de 30 para 20, né? Uma queda relevante, 30% do valor da empresa. O que aconteceu aqui em 2022? Isso? Não, final de 21, começo de 22. Nada, velho. Resultados bons, vamos botar até o trimestral pra gente ver. Né? Final de 21, começo de 22, resultados tranquilos, a empresa redondinha, entregando resultado, como sempre. Caiu 30%. Mas e aí? Cara, é assim. Vocês têm que acostumar, têm que assimilar que renda variável é desse jeito, tá? É isso, não tem como explicar de outro jeito. Eu expliquei tudo que eu sei, cara. Então, não tem jeito. A gente fala para as pessoas, não fica acompanhando a cotação, não fica acompanhando o rendimento, né? Consequentemente, qual é a consequência disso? Ficar acompanhando o rendimento da carteira também não faz sentido. Porque se o movimento dos ativos lá é meio irregular, aleatório, caótico, usa a palavra que você quiser, a rentabilidade vai ser também.
ela não vai ser um bom feedback, né, uma boa medida da qualidade dos teus ativos ou do teu desempenho como investidor. Você vai refletir todo esse ruído, toda essa variação de mercado e tudo mais. Então você ficar acompanhando a rentabilidade para saber se você está indo bem é uma burrice tremenda, tá? Que não funciona por causa disso, tá aí os exemplos. Infelizmente, o pessoal escuta e não assimila. Mas eu tenho uma opinião diferente. Tudo bem, você vai demorar 5, 10, 15 anos para descobrir que você estava errado, né? E esse tempo depois você volta atrás como, né? Então, esse é um problema grave. Então, essa queda aqui, só para fechar aí, né, esse assunto, essa queda aqui da pandemia, ainda tudo bem, né, cara? No meio da pandemia era difícil saber, né, quais seriam as consequências, durante quanto tempo. O mercado perde totalmente referência, né? Então é difícil dizer que o mercado exagerou, né? Mas quando você tem empresas boas, a tendência é que elas consigam voltar bem, a não ser que o seu mercado tenha sido impactado de uma maneira, né, irreversível, muito relevante, como por exemplo a indústria de turismo, né? Você vê a CVC foi impactada de uma maneira, pelo visto, irreversível. Então, acho que não vai ter jeito de recuperar. A lesão leve, aparentemente, não tinha, né, nenhum impacto assim direto. Você viu, caiu 50%. Aí ficou um tempo ali amargando essa queda, quando a pandemia já tinha passado aqui nos mercados, né, claro, falando de saúde. Mas tipo, final de 2020, né, o SP500 já estava recorde de novo, aqui já estava voltando, e ela lá, ó, na lona, e de repente sobe, quantos por cento aqui? De 14 para 28, 100%, dobro de valor. Bum! Nada especial, depois cai 30%. Depois sobe, quanto que subiu? De 20 e poucos, 30 a 45, mas uns 50%. Cara, é assim, o mercado é desse jeito, tá? Quem compra pensando no longo prazo, vai aportando nas empresas boas, compra no que tá para trás, olha só que maravilha, né? Provavelmente deve ter comprado ela aqui embaixo. Provavelmente deve ter comprado ela aqui. Enquanto que a sardinhada quer saber da leve aqui, quer saber da leve aqui. Não que assim, você comprando empresa boa como essa, mesmo que você compre nos topos, ainda vai dar certo, tá? Mas é o cara que, né, assimila de verdade que cotação no curto prazo é loucura, que rentabilidade no curto prazo é loucura, que empresa boa você vai acumulando, tá? Esse com certeza vai ter um resultado melhor. É o paradoxo, né? O cara que se preocupa demais com rentabilidade geralmente não consegue. Enquanto que a pessoa que consegue abstrair e focar no que importa, né, que são escolher as empresas boas, esse provavelmente vai ter uma rentabilidade maior. Enfim, chega disso. Bora pro resultado. Sempre tem uma liçãozinha, né? Cada empresa que a gente traz aqui. No caso da Leve, né, foi pertinente isso, tá? Né, porque, enfim, aconteceu esse movimento acionário agora, mas sei lá, pode ser que mês que vem ela caia 30% de novo e aí ela deixou de ser boa? Não, de jeito nenhum. A empresa continua ali solidíssima, né? Teve ali em 2020, claro, um certo impacto, mas nada demais, né? Enfim, bora pro resultado da Leve. Ah, eu não falei na introduçãozinha, expliquei toda essa história aí. Não falei o que, que a Metal Leve faz, né? A Mali Metal Leve é uma empresa de componentes, né, para veículos, principalmente para o motor, componentes internos do motor a combustão, então são peças do motor, tem umas coisinhas, filtro, a gente já vê lá o que é. Então, ela está diretamente relacionada ao motor de combustão, tá? É principalmente para veículo leve, mas também um pouco para veículo pesado, portanto, essas características. Ela vende tanto para o mercado interno como mercado externo e peças de reposição e peças para montadoras, ou seja, né, ela está exposta tanto ao mercado de veículos novos, quando o mercado de veículos novos está aquecido, ela vende bem, mas também peça de reposição, quando a frota vai envelhecendo, também vende. Então, é uma característica que equilibra muito o resultado na metal leve, da Mali. Né? Eu vou chamar de Mali, de leve, de metal leve, aí, como vocês quiserem. Tá? Ah, porque Mali, porque ela tem uma controladora, 70% da empresa é a Mali alemã lá, que é uma multinacional gigante. Ela tem 70% da Mali Metal Leve no Brasil, tá? Enfim, voltando porque essa parte é importante. Tá? Por que, que é um dos motivos da Leve ser tão boa assim pro longo prazo, tá falando tão bem assim? Ela é uma empresa que naturalmente tem uns mecanismos de proteção, vamos dizer assim. Né? Então vamos pensar aí no principal mercado dela, que é de veículos. Tá? O mercado está em crise, que é meio que está acontecendo agora, né? Meio caos e teve aqueles incentivos, ela não estava vendendo bem, o governo mete incentivo, aí não é incentivo para a empresa, a locadora não compra, as vendas caem em vez de subir, aí libera para a locadora, o negócio vende pra caramba, é um mercado confuso.
Tá? Ela sofre porque uma das vertentes dela é vender direto para a montadora a peça que vai sair lá no carro 0 km. Ok? Então, o que? Carro tem manutenção, carro tem que repor, tem que consertar, enfim, coisa do tipo. Então ela também vende as peças lá para o mercado aftermarket, que é a reposição, concessionária, oficina e tudo mais. Então, quando o mercado de veículos novos está em crise, tá, bomba o outro mercado dela, que é o aftermarket. Então ela tem um equilíbrio muito bom. É óbvio, isso não vai acontecer todo trimestre bonitinho, porque às vezes tem um lag, demora, né? Falar, o mercado de carro novo está meio travado, demora para o aftermarket crescer mais, mas eventualmente vai crescer. Então, esse é um dos motivos que o resultado dela é muito interessante. Agora nós estamos vendo o mercado de veículos atribulado, a gente viu isso nas locadoras, a gente viu isso na Tupi, a gente viu isso em outras empresas tão relacionadas de alguma forma com o setor. Ela está tranquila lá, só colhendo resultado. Tá? Então, esse é uma das características que dá esse perfil dela ser super tranquilo. Ela vai crescer absurdo assim? Normalmente não. Tá? Mas no longo prazo dá um crescimento legal. Vai ter períodos que vai saltar mais, quando as coisas encaixam, outros que as vendas caem. Ela não é imune à crise, como a gente viu lá em 2016, mas principalmente mais recentemente ela tem passado super tranquilo pelas crises. Por isso que é uma empresa super tranquila, resiliente. Feito! Bora então seguir com o release finalmente. Então temos destaques aqui. Receita subiu quanto? 12, 9%? De boa. Aquilo que eu falei. Né? Empresa boa, redonda, vai crescer 30% de receita, mas vai entregar lá. Tá? Aqui dá pra gente ver legal esse impacto das diferentes linhas, né? Então uma acaba compensando a outra, você vê aqui, né? Olha só que legal, né? Equipamento original doméstico caiu, mas o aftermarket doméstico subiu forte, ou seja, né? O original tá devagar, mas o de reposição mais que compensou. E aí na exportação, né? Mesma coisa, né? O original de exportação tá bem, então lá no exterior lá tá tendo uma demanda grande e o aftermarket cai. Então olha só, né? É a materialização do que eu acabei de explicar. Né? Não é perfeito esse equilíbrio, né? Pode ter um lag, tal, demorar para aparecer, mas em geral acontece. Então, é a mais pura normalidade. Aqui no Brasil, que está bombando aftermarket, a gente imagina, né? Já que o mercado de carros novos está bem confuso. De carros pesados, então, né, o impacto é ainda maior, por conta da mudança na legislação lá né, da legislação de poluição, principalmente, né, do Euro 6 lá e tal. Então, tá meio confuso. O que acontece? O aftermarket doméstico voando, mais que compensa. E no exterior é o contrário. No exterior, no original, tá tendo demanda, tá um ciclo diferente. Lembrando que o exterior é muita coisa, né? Então, óbvio, é a soma, é a média, né, de vários mercados diferentes que ela vende. Tá indo bem o original. Lembrando, né, não é que o outro não seja original, né? O original é o que vai no veículo zero. E o aftermarket caindo, mas aí o que acontece, né? Esse mercado de aftermarket de exportação é bem pequeno. Então essa queda aqui nominalmente é a maior, mas não impacta tanto. E esse mercado aftermarket doméstico é muito grande. Então, que é o que mais subiu. Então por isso que puxa para cima. Né? Tanto assim o resultado. No final das contas, 10% de crescimento tá ótimo. Tá? Eu vi Investor Day, que é sempre legal. Eu acho que eu nunca assisti um da Mari. Vou ver para assistir depois. Então, os proventinhos, a gente já fala quando chegar a hora. Tem aqui os principais indicadores, mas vamos ver logo. Vai estar muito para frente. Então, vamos ver os indicadores aqui. O que tem? Tá, a gente já vê isso aqui melhor, porque dá para entender melhor na DRE inteira, tá? A única coisa interessante desse que eles colocaram o primeiro TRI de 23 é o seguinte, tá? Aqui você também não vai ter trimestres sequencialmente positivos. Até que a receita cresceu. Mas você vê ali, né, o EBIT da flat, o lucro líquido cresceu um pouquinho, mas pressão de margem. Normal, tá, pessoal? Tem um pouco de sazonalidade, custo envolvido. Então, né, é o que eu falei, veio um resultado bom nesse segundo tri, mas, por exemplo, né, sequencialmente um pouquinho abaixo do primeiro. Né? Então, tipo, não aconteceu nada de espetacular nesse último mês para ela ter subido, tá? 50%. Mas também não é ruim. Não se preocupem com essa sazonalidade. Mas vamos seguir aqui a ordem normal das coisas. Esse gráfico é legal para, né, discutir exatamente o que a gente estava falando. Tem o share aqui da conversa.
e a gente vê que ele é mais ou menos bem distribuído entre, né, mercado de exportação original, desculpa, mercado original, né, lembrando, original montadora, não é? O outro não seja original. Original exportação, original doméstico e aftermarket. Costumava ser um terço bonitinho cada um, tá? É que o aftermarket tem crescido mais, porque a gente tá vendo aí mais dificuldades nesse mercado de veículos, mas já foi um terço para cada aqui direito. Em distribuições, uma coisa importante. Falei que eles trabalham com peças de reposição, não, peças originais para motor a combustão. Então, qual que é a preocupação de 9 entre 9, não de 9 entre 10 investidores da Mali? É a possível eletrificação dos veículos no futuro. De fato, é uma coisa que, se acontecer em larga escala, aqui no Brasil principalmente, de fato vai impactar a empresa. Não adianta, né, tapar o sol com a peneira e falar, não é nada. Mas não é assim também pra você ficar preocupado agora, falar, então não vou comprar uma empresa dessa. Não, calma. Primeiro, a gente não sabe quando isso vai acontecer. Se vai acontecer, até é, né, um futuro bem plausível. Mas se, nem quando, nem quanto tempo vai demorar. Outra coisa, a gente viu, a principal receita deles é aftermarket. Aftermarket vai continuar até os carros a combustão, né, forem ficando, né, estragando irremediavelmente, né? Então, sei lá quantos anos além vai ter esse mercado, né, depois que eventualmente, né, os elétricos tomarem conta. E por último, e mais importante de tudo, tem alternativas, tá? A empresa não vai ficar sentada lá, ó, em cima dos resultados, só olhando as coisas acontecer. É verdade, né? Tá aparecendo elétrico. Não, velho, tem anos para ela ir se adaptando, para ir lançando coisas diferentes. Aqui no caso, faz tempo que eu não fazia vídeo da Leve, quer dizer, eu acho que faz tempo. Mas é a primeira vez que eu me lembro deles estarem falando em, né, desenvolvendo, né, novas, né, evolução de motor de combustão, trabalhando com biocombustível, pode ser uma saída, principalmente no Brasil, que a gente tem etanol fácil, né, e motor a hidrogênio, que é uma outra coisa bem plausível de ser adotada numa escala grande, porque, né, enfim, simplificando muito, muito a história aqui, né, os Estados Unidos está bem avançado na questão da eletrificação, tanto em tecnologia, e a matriz energética deles cabe, né, uma eletrificação em massa. Os Estados Unidos é um país imenso, está investindo muito em energia renovável agora, embora uma parte da matriz ainda seja carvão, lá, né, inacreditável. Mas vamos dizer assim, tem espaço para os Estados Unidos ter uma matriz limpa. Na Europa, o buraco já é bem mais embaixo. Né? A Europa hoje já tem dificuldade com produção de energia elétrica e as confusões lá com o gás da Rússia e tentando, né, só manter, né, essa matriz. Né? Substituir o gás da Rússia já é um desafio. Imagina uma eletrificação em massa. Né? Fica muito pesado e eles estão para trás da tecnologia. Então, a Europa está investindo muito no hidrogênio. Eles enxergam que para a Europa, né, a eletrificação ela ia continuar, né, meio que atrás, e no hidrogênio é uma oportunidade deles estarem à frente, né, deles darem as cartas. O hidrogênio tem desvantagens, tem vantagens em relação à eletrificação. Né, e, enfim, a gente está vendo aí, tem várias empresas da Europa investindo pesado nisso. Então, eventualmente, né, o hidrogênio sendo parte dessa solução futura, motor de combustão também não seria tão diferente assim para metal leve. Né? Então, pessoal, não é a hora de se preocupar com isso. A empresa está entregando, continua crescendo. Se um dia você vê de fato essa eletrificação em massa ocorrendo, se começar a impactar os resultados da empresa, ver que ela não consegue crescer mais, o pessoal comenta, está diminuindo, né, a demanda, aí começa a virar uma coisa para se preocupar. Mas enquanto isso, então, são aqueles riscos, né, abstratos, assim, né, ainda muito nebuloso, igual você chegar da mesma forma e falar, Petrobras, um dia o petróleo vai acabar. Você não sabe se, nem quando, nem quais seriam os impactos, nem o que haveria de tecnologia alternativa. Né? Então, se você for se preocupar com isso, toda empresa vai ter os seus riscos desse tipo, você não vai comprar nada, porque nada é imune, né, a evoluções, a saltos tecnológicos, né, essas disrupções. Então, pessoal, acompanha, continua acompanhando ela tem todas as condições de se adaptar, tá? E se eventualmente não acontecer, né, esse cenário que eu estava comentando, no Brasil agora, carro elétrico com força, todo lugar tem carregador. Né? Pra gente que tem uma matriz elétrica, né, abundante e limpa, faria sentido, né? Tá caindo as vendas, tá impactando a receita.
Aí começa a dar um alerta, tá? Mas até esse ponto chegar, se ele vai chegar, né, não tem porquê não investir na empresa. Então o pessoal confunde. Acha que na hora de comprar uma empresa buy and hold, você tem que comprar uma empresa que não vai acabar nunca. Mas você nunca sabe, né, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Seria muito ingênuo você achar que você vai conseguir, né, determinar isso antes. Você tem que estar sempre em empresas boas. Ela é boa e daqui 5 anos, 10 anos, com essas mudanças, ela deixa de ser, paciência. Coloca o seu capital numa empresa que estiver boa naquele momento. E assim que vai indo, né? Enfim, bora lá. Bora lá que a gente já perdeu bastante tempo. E tem um leve comentário sobre metal leve, pleonasticamente, tem 4 fábricas no Brasil, uma em Buenos Aires. A Argentina pesou para ela também, então os resultados desses últimos anos muito não alavancaram mais, porque ela tem uma operação importante na Argentina e dragou todo mundo para baixo, né? Aquele ano de 2016, além do ano difícil no Brasil, foi quando começou a entornar o caldo lá na Argentina com força. Enfim, eles mudaram o modelo do release, ficou bem melhor, porque antes eles botavam uma tabela imensa para falar do setor automobilístico, como é que tava e blá blá blá. E agora simplificou, né? Você vê que o mercado de leves no Brasil nem tá tão mal, né? Eu acho que exagerei aqui a minha percepção ruim. Agora o de pesados dá para ver claramente, né? 30% a menos. Então, a gente viu lá na Tupi, né? Tem os impactos na Vamos, na Randon. Pensando em fazer vídeo ou da Frase ou da Randon aí no final de semana. Fazer essas comparações aí. Mas enfim, 30% a menos é bem relevante, tá? Pesados não é o foco principal da empresa, né? A diferença. Bom, que é a produção de veículos. E aí pro exterior você vê que está um momento positivo, né? Então por isso que está vendendo bastante LM, né, para eles. Enfim, aqui sim chegamos finalmente nos números. Olha só que coisa linda, né? Comparando com o segundo tri do ano passado, você pode pegar no dicionário, abrir na alavancagem operacional e botar uma foto disso aqui lá, né? Porque é a descrição perfeita. Receita sobe 10%, a gente já tinha visto, e resultado bruto muito forte, tá? 30% de crescimento de lucro bruto, né? Um trabalho aqui absurdo nos custos de vendas e serviços. Lembrando, ela é uma empresa que fabrica componentes, seja o principal custo, eles não abrem aqui em detalhes, né? O principal custo provavelmente é matéria-prima, tá? Então, no pós-pandemia, a recuperação da pandemia foi muito turbulento nesse sentido de frete, custo de matéria-prima e tal, subiu muito, depois caiu, né? O minério de ferro chegou a um preço astronômico, depois caiu bastante, continua meio alto, o petróleo também. Então, né, provavelmente, né, já que ela não dá tantos detalhes assim, aqui teve um efeito muito positivo, né, relacionado a matérias-primas, além de, eventualmente, um trabalho de eficiência operacional da empresa e tal, otimizar. Aqui, no caso, falta mais dados por parte da empresa para a gente chegar a uma conclusão melhor, né, sobre o que está acontecendo. Eles dão umas explicações bem genéricas, tem uma carteira diversificada de clientes, estreitar um relacionamento, e é mais vendas, né? Quando eles vão falar da margem, né? A companhia foca em atividades, aumento de produtividade, sinergia, suma importância. É uma explicação muito genérica. Aqui, se ela desse mais detalhes, a gente ia conseguir identificar, né, onde eles tiraram as coisas da cartola aqui. Né? Tipo, taxa de ocupação das fábricas, né, uma abertura dos custos brutos, de onde vem, né, alguma coisa do tipo. É assim, melhorou pra caramba. O que exatamente, ou se foi um pouquinho de várias coisas, a gente não sabe, mas né, a gente suspeita muito forte do custo de matéria-prima. Cara, o importante é que melhorou, tá? Então, a empresa simplifica o balanço, fica mais fácil de ler, só que a gente não tem tanta informação. Né? Quem quiser tentar buscar aí nos outros documentos da empresa lá mais coisa, ou perguntar diretamente ao RI, sempre é uma alternativa. O fato é que melhorou muito, cara. Sair de 10% de crescimento na receita para 30% de lucro bruto é um ganho de margem, né, muito forte, tá? Forte mesmo. Por isso que o resultado veio tão bom no trimestre. Lembrando, tá? Em relação ao primeiro tri, meu plano é fraco. O primeiro tri foi muito bom também. Nos custos brutos aqui, a gente vê, ó, por que eu falei que é alavancagem operacional na veia, né? 10% vira 30% de lucro bruto, vira 45%, né, de um lucro operacional, o EBITDA 40%, vira 70% de lucro líquido, né? Coisa linda, né? Maravilhoso. Mas calma, tá? Porque isso aí, como seria uma alavancagem operacional perfeita?
seria esses ganhos sequenciais de margem por basicamente um ganho de escala, né, por sinergia e tal. Não é bem isso. A gente já viu que a maior parte do ganho vem no custo bruto, que provavelmente está relacionado com o custo de matéria-prima. Né? Não é uma super ganho de escala de eficiência da empresa, pelo menos até onde a gente vê. Ok? E aí, nos custos aqui, não teve uma grande alavancagem. Você vê que cresceu normalmente em linha, né? Então, foi mais esse ganho sequencial de margens, né? Ele é característico, né, num ganho de escala, mas no caso foi de fatores pontuais, como, né, custo de matéria-prima, como resultado financeiro, a gente já vai ver lá, para dar esse salto de 45 para 70. Né? Mas de fato, né, é um resultado muito bom. Agora não é aquele ganhozinho, né, constante da diluição de custo fixo. Né? Foi mais fatores ali no meio que influenciaram positivamente. E no final das contas, é muito bom. Tá? Lucro líquido 70% maior. Tá? A base de comparação está meio fraca também, né? 60 e pouco, ela tem condição de ganhar mais. Enfim, a gente vê uma abertura de receita, isso aqui a gente já tinha visto, né? Tem a visão semestral. Né? Ah, só um detalhe, tá? A Argentina para eles é mercado interno. Eles têm fábrica lá. Então, uns comentários aqui, meio genérico também. Tá? Lembrando, a receita, você pode, né, fazer uma decomposição da receita em volume, em ticket, né, em preço, em câmbio, se for para exportação. Eles explicando um pouco mais para lá e tal, mas nada demais. É basicamente volume, tá? O que leva ao crescimento forte aqui é principalmente volume. Aí um pouquinho de câmbio. Desculpa, tá volume barra preço, né? Mas, enfim. O aftermarket, vamos ver se tem uma informação mais definitiva. Esse aqui. Basicamente volume barra preço e variação cambial caiu bastante. O dólar desvalorizou. Na verdade, interno, né? Tá lá. Mas receitou mais e pelo visto está vendendo mais, né? Também não tem essa abertura aí tão detalhada do que é preço, do que é volume. As coisas estão positivas. Aqui uma quebra dos mercados que ela exporta. Isso aqui não faz tanta diferença. Por que os maiores clientes dela estão na Europa e América Central? Ou América do Norte? Onde estão as principais montadoras, né? A principal exportação para ela é principalmente o OEM. Então, onde estão as montadoras? Não diz muito pra gente, porque as montadoras estão na Europa e na América do Norte, elas vão vender para o mundo inteiro. Então, no final das contas, né, os produtos da Leve têm clientes no mundo inteiro. É que o cliente intermediário, que são as montadoras, estão nesses países aqui principalmente. Poderia estar na Ásia lá, que tem bastante, Toyota, Hyundai, Honda, mas não tá. Enfim, aqui a gente tem uma visão dos produtos propriamente ditos, tá? Para quem não conhece a empresa. Eu falei componente de motor. Quais são os componentes de motor como estão? Estão aí, né? Pistão, kit, válvula, anel, bronzina, eixo de comando de válvula, camisa, porta-anel, pino, outros e um pouquinho de filtro. Filtro de óleo, né? Imagina eu filtro de motor, acho que é filtro de motor de ar. E tá aqui bem distribuído, como a gente comentou, né? Tem essa questão do motor a combustão, mas nada que, né, não possa ser adaptado no futuro ou ter tecnologias alternativas. Então, sim, não é para desesperar com essa questão da eletrificação. Bueno, então margem bruta a gente já comentou, um ganho muito expressivo de margem bruta, né? Foi para 30%, 5 para 30, 5 pontos percentuais de margem bruta é alto. Você pode falar, mas 30% de margem bruta não é meio baixo? Tem que ter noção da indústria que ela tá, né? Uma indústria que de fato tem margens baixas. Olha a margem bruta da VEG, né? Menor que isso aí. Então, um baita resultado esses 30% de margem bruta. Muito, muito bom. E mais, aqui nas despesas gerais e administrativas, foi normal, tá? Não tem nada, nem positivo, nem negativo. As com vendas cresceram 13, aqui cresceu um pouco menos 6, equilibrando as duas, cresceu na mesma linha, né? P&D é importante para ela, pesquisa e desenvolvimento, a gente acabou de falar, né, sobre isso, sobre a necessidade de se adaptar a novas tecnologias, novas tendências, tá? E, enfim, as mudanças regulatórias, não é só se preparar para hidrogênio, toda hora tem mudança de especificação de regra ambiental, de outras regras, a empresa tem que estar o tempo inteiro ali se adaptando. Então, né, isso é um processo contínuo. Centro de pesquisa e desenvolvimento, legal. Então, outras despesas, nada demais aqui.
E o resultado operacional medido pelo EBITDA veio um sólido crescimento de quanto? 180 para 250, 40%, né? Que a gente tinha visto. Com um ganho de margem expressivo. Na verdade, ele foi carregado na margem bruta, né? A margem bruta que cresceu carrega esse ganho para a margem EBITDA. Não que houve grande diluição das despesas, como a gente viu, mais ou menos em linha ali. Mas claro, né? Cresceram menos que o resultado bruto, por isso que vem esse crescimento expressivo aqui, tá? E mais que tem de bom? O resultado financeiro também foi favorável por um motivo principal, que é questão cambial. Então, a Metal Leve tem dívidas em moeda estrangeira, tá? Que aliás tem um custo baixíssimo, ridículo. Então, no momento desse de desalavancagem, ou desculpa, né, de queda do câmbio, então aquele endividamento de moeda estrangeira em reais diminui proporcionalmente, logo ela tem um ganho financeiro, né? Da diminuição da dívida em reais. Por isso que veio positivo. Isso também impactou fortemente, né, no lucro líquido. Tá? Então, ajudou o lucro líquido a vir a 70% esse lançamento positivo. E na prática não é muito relevante. Primeiro que ela basicamente não tem dívida, está bem pequena de endividamento dela. É um custo ridiculamente baixo. E esse efeito positivo veio cambial, né? Ele não é caixa. Imposto não tem muito o que fazer, é pago o que tiver que pagar. No final das contas, somando tudo que a gente falou, um crescimento de praticamente 70% no lucro líquido, com um ganho absurdo de margem, né? Dobrou não, aumentou 50% a margem, que vem principalmente do resultado bruto, que deve ter vindo de custo de matéria-prima, e desse resultado financeiro, tá? Por isso que o lucro líquido veio tão forte assim. Os investimentos aqui é muito legal na Mali. Vamos dar uma olhada aqui no Fundamentei, que eu acho que dá para ver melhor. Tá? Ela é uma empresa, apesar de ser uma empresa de fabricação de produto, tem fábrica, tem matéria-prima, não sei o que lá, né? Pô, necessidade de capex muito pequena da empresa, então, pô, eu acho que eu falei no vídeo de ontem isso. Tem alguns negócios que você montou a fábrica, apesar de você depreciar ela e tal, ela não perde valor, ela continua fabricando o que você precisa lá. Eventualmente, claro, tem que fazer alguma atualização, mas são atualizações pequenas. Tem outras indústrias que você precisa estar atualizando o tempo inteiro. Aqui é uma indústria que, pelo visto, você monta a fábrica, fica anos lá produzindo e ainda é eficiente, né? Ainda é moderno o suficiente, porque o CAPEX é muito baixo ano após ano aí. O CAPEX sobre o FCO aqui é muito tranquilo. Então, né, é o que a gente está vendo aqui no release. O investimento é 20 milhões, né? A gente viu que o EBITDA da empresa foi quase 400. Não, isso é no trimestre, né? Foi quase 200. Desculpa, o lucro líquido, nem EBITDA. Tá? Ela investe 20. Né? Então é super tranquilo nesse ponto de vista. CAPEX. E no final sobra para o acionista. É o que o acionista quer. Então, enfim, aqui tem a dívida deles, né? O Boas, 150 milhões. E pro tamanho da empresa, né, não é nada. E eles têm um financiamento que é ridiculamente barato. Esse ACC barra NCE é em euros, tá? E é numa taxa muito pequena. Então, agora que aumentou a taxa de juros e tal, o custo da dívida da Leve é 4%. É ridículo. Antes era até menos. Né? Sendo que estamos com Selic a 13%, ou o custo de uma dívida normal tem 15%. A deles consolidada 4%, porque é principalmente essa linha de financiamento em euros. Uma taxa muito baixa. Né? Então, para leve, essa dívida aí, nada é basicamente a mesma coisa. Né? Além de 150 milhões, é um valor bem tranquilo. Enfim, a empresa distribuiu bastante dividendo, né? 450 milhões, porque a gente já vê lá, ela está numa condição caixa muito tranquila. Vamos ver aqui. Tá? E isso é fantástico. Eu estava olhando aqui antes de começar a gravar o vídeo. Olha só que decisões da empresa de aplicação de capital, né? Excelentes. Então, ó, lembra, 2016 foi um ano de crise, então aumentou um pouquinho a dívida, mas porque caiu o EBITDA, na verdade, né? Mas ela tinha lá uns 250 milhões de dívida. O que ela fez? Diminuiu proventos, né? Tava pagando uns 200 milhões, cortou bem os proventos. O que aconteceu? Dívida zerou, basicamente, né? Aí ela distribuiu um pouco mais, aumentou um pouquinho a dívida. O que aconteceu em 2020? Crise, né? Incertezas. O que a empresa fez? Cortou dividendo. O que aconteceu? Dívida zerou. Olha só, né? Que lindo. Ela ficou ainda 2 anos com dívida zerada, aumentou um pouquinho, né? Aí agora pagou bastante dividendo. Tá zerada de dívida. Entrou lá 150 milhões de dívida.
Então você vê como a gestão faz assim as decisões perfeitas. Vem uma crise, corta um pouquinho, tá? Né? Zera a dívida, acumula caixa, acumula um pouquinho de caixa líquido. Ah, beleza, passamos bem, estamos tranquilo. Libera capital para acionista e tal, beleza. Opa, veio outra crise, corta de novo, zera a dívida, tá tudo tranquilo, libera um pouquinho de capital para acionista. Isso é uma boa gestão, só isso é governança. Então a galera fica vendo remuneração de acionista, não que assim seja relevante, mas vai ser uma ou outra empresa que você vai ver, e geralmente nas empresas ruins, né? Você vai ver uma discrepância ali que você detecta que os interesses da gestão não estão alinhados com o acionista. Mas isso aqui você vai ver em todas. Tá? Isso você pode olhar em todas as empresas. Como é que ela toma decisão de capital? Ela aumenta o endividamento a rodo. Depois, para resolver endividamento, ela faz emissão de ações. Ou ela controla bonitinho, ela paga dividendo quando dá, quando não dá, ela segura. Ela faz igual a M Dias, que pagou um dividendo recorde no ano de dificuldade. Então, isso que é avaliar a governança. Tá? Então, governança é um troço complexo, não é fácil. Mas é nesse tipo de coisa que você vai vendo quando o interesse da gestão está alinhado com o acionista, que em último caso é a governança. Então, pessoal, vocês precisam pensar um pouco mais. Vocês querem um indicador e falar, ó, acima disso é bom, abaixo disso é ruim, para decidir tudo. Não é assim que funciona. Então, olha só que coisa linda aí, leve da aula de o que é uma governança boa em relação a, né, essas decisões de retorno de capital e a estrutura de endividamento. Perfeito. Então é muito mais interessante você fazer isso do que ficar olhando uma coisa isolada, né, que, enfim, pode não representar bem o que está acontecendo. Né? Mas vamos lá, terminando já. Então aqui tem o histórico dos dividendos. Né? Os caras abriram aqui a porteira, porque está sobrando grana, o resultado da empresa melhorou muito mais. É isso. Depois vamos ver lá esse Investor Day. A Metal Leve merece. Então, né, aquilo que a gente falou, agora no segundo trimestre a empresa disparou 50%. Enquanto tem gente procurando o que aconteceu, quem compra sempre, empresa boa, tá tranquilo. É isso. Então, Metal Leve, exemplo de empresa boa para acionista no longo prazo. Lembra lá da análise simples, né? Por que ela é exemplo? Evolução dos resultados, né, nítida aqui. Ah, não é todo ano que cresce. Não, de vez em quando dá um salto, né? Vai lá para cima. Receita, EBITDA, lucro líquido, tudo bonitinho. Tem rentabilidade legal, claro, considerando margens de uma empresa industrial. Se a rentabilidade é boa, estrutura de capital é tranquila, fluxo de caixa muito bom, né? Você vê o tanto que é de capex e o tanto que volta para acionista, né? Perfeito. É um negócio interessante, claro, com essa questão do motor de combustão, que é só ir acompanhando. Mas você vê, né? Tudo tranquilaço. Um excelente exemplo de empresa para longo prazo aí para os acionistas. A gente olhou aqui numa live, né? Pelo visto, o último vídeo dela. Agora vem o vídeo fixo. Vamos ver o que a gente comentou. Evolução de receita e EBITDA do lucro líquido, manutenção das margens. Agora a gente está vendo a margem soltar, né? Perfeito. Praticamente zero dívida, continua, né? Resultado financeiro irrelevante, geração de caixa sólida, baixo capex, bastante retorno aos acionistas. É, perfeito, né? E ano passado foi excelente, esse ano está melhor ainda. Então, resultado. Resultados de tão duro do segundo trimestre de 2023, que a gente vai colocar. Dá quase para copiar o de baixo, né? Mas evolução da receita com crescimento expressivo, né? Certeza. E EBITDA e lucro líquido. Alavancagem operacional, na veia. Grande destaque para o controle de custos no CPV. Né? Provavelmente deve ter vindo de matéria-prima, mas como não tem essa informação lá, deixa assim, né? Ganho de margem em todas as linhas. Balanço, seja o resultado perfeito, né? Balanço não, né? Da DRE, vou colocar direitinho. Em termos de geração de caixa, não tem nem o que falar, né? Geração de caixa dela é redonda. Esse é igualzinho isso aqui, né? Geração de caixa sólida, baixo capex, bastante retorno dos acionistas, zero dívida. E ó, dá para copiar e colar. Vamos só na dívida, colocar o lance do zero dívida, colocar resultado financeiro foi influenciado pelo câmbio, né?
Só para eu não deixar copiar e colar e deixar igual. Positivo influenciado pelo câmbio. E, né, isso aqui não tem como escrever diferente. Redondo. Então, vamos chamar o nome completo dela, Mali Metal Leve está tendo um 2023 excepcional, mas não exagero. Eu vou colocar aqui, tá? Retorno dos custos a um patamar mais. Retorno dos custos, né? E consequentemente ganhos. Usar expressivo, né? Ganhos muito fortes de margem em todas as linhas da DRE, tá? O que ele não gostou, velho? Não, dance aí. 2023 excepcional. O que mais que a gente fala da empresa, né? Colocar aquele lance do ganho de valor, né? Ao longo do tempo, o mercado vai reconhecendo o valor da empresa, mesmo que de forma irregular. Então, deixar essa mensagem para a galera, né? O pessoal acha que o mercado é ali, né? Preto no branco. O resultado bom sobe, o resultado ruim cai. Às vezes é, mas às vezes não é, tá? Então, lembra, nossa corrida é de longo prazo, você não pode ficar assim, né? Você olha pro resultado, parece bom, mas aí você vê que o mercado, a empresa não tá subindo, fala, não deve ter sido tão bom. Aí a cotação dispara, o que que tá acontecendo? Aí você vai ficar perdido, cara, você vai ficar ali né, no turbilhão das cotações, vai ficar perdido, não vai conseguir estabelecer as relações causa-efeito, não vai saber o que tá fazendo, vai achar que tudo cai do céu, né? As valorizações e tudo mais. Né? Se você tem um foco no longo prazo, enquanto a empresa for boa, você vai comprando, vai acumulando tranquilo, um dia vem. Um dia, né, a valorização monetária da sua posição vem. Tá? Enquanto isso, a empresa está lá distribuindo. A Metal Leve chegou a ficar com um dividend yield muito forte, né? Vou voltar aqui e ver. Porque está distribuindo bastante do payout, né? Tá no momento tranquilo. E como ela estava com um valor de mercado, né, bem baixo, o yield chegou a ficar bem alto, né? Agora que ela deu uma disparada, ele reduziu um pouco para 5 e tal. Mas pode ter certeza, ó, que esses momentos que o mercado não está pagando muito nela, geralmente ela fica com yields altos. É porque ela é uma boa pagadora de dividendos? Isso é a consequência, né? A causa é porque ela é uma empresa sólida, gera muito caixa. E, consequentemente, no momento que for, né, favorável para ela, ela vai distribuir capital. Então, esse é o problema do pessoal dos dividendos. O pessoal coloca o dividendo como causa e não como consequência. E aí acaba errando muito, porque tem muita empresa que sabe disso e paga os dividendos quando não deveria para pegar esses trouxas. Mas na verdade, né, a causa lá atrás não está gerando dinheiro. A Tal Leve paga bem, tá? Porque o resultado é muito bom, porque os números da empresa são muito bons e não o contrário, né? Esse que é o principal erro lá da galera dos dividendos. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Por hoje é só. Um grande abraço aí pra todo mundo. Até os próximos vídeos. Valeu!